Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários. Hoje a gente vai falar sobre o resultado do Fleury, Grupo Fleury, no primeiro trimestre de 2022. Agora a temporada de resultados acelerando com tudo, né? Como eu já tinha avisado, não vai ter como nesse tri a gente acompanhar todos os resultados, tá? Ou um número sequer perto daqueles que a gente fez no primeiro trimestre. No primeiro trimestre fez um esforço para a gente aumentar bastante, assim, nós vimos 80 empresas no Brasil, mais resultado no exterior, mais um monte de call que a gente acompanhou na Twitch, então foi muito volume de conteúdo. Agora vamos, desacelerar um pouco, focar na qualidade. Então, entendam aí, quando sei que todo mundo quer ver a sua empresa, um vídeo dela aqui, mas esse trimestre, claro, não vai dar para fazer tudo. Mas eu vou separar os mais interessantes, ou que tem as empresas aí que a maior parte das pessoas acompanham, para trazer aí nos vídeos do final de semana, tá certo? Fora o acompanhamento que a gente faz nas lives normal. Enfim, Fleury, por que eu escolhi o Fleury hoje? É uma empresa que eu vejo um certo descasamento entre a expectativa e o que está acontecendo. Então, ultimamente, eu não sei por que começou a aparecer muita gente decepcionada, não gostando do resultado do Fleury. Sendo que o resultado dele continua muito bom, a empresa continua excelente. Se a gente for ver aqui, é melhor de ver a série histórica, a evolução dos números da empresa, a receita sempre subindo, tá? De uma maneira geral, o EBITDA também, o fluxo de caixa, que é uma forma mais fácil de ver, subiu muito. Por que o fluxo de caixa é importante de ver numa empresa como a Fleury? Porque ela faz muitas aquisições, o modelo de negócio da empresa de crescimento anteriormente era mais focado em aberturas orgânicas. Aí quando eles descontinuaram aquele guidance de abertura, todo mundo surtou, mas a empresa continua crescendo aceleradamente, agora mais focando em aquisições. Sim, sempre foi os dois, né? Um peso um pouquinho maior, talvez. Então, qual é o reflexo disso? Aumenta muito a depreciação. Sei lá, a depreciação era abaixo de 100 milhões, depois na casa de 100 milhões, pulou para 300, 400. A empresa está crescendo bastante, muito ágil de aquisição sendo amortizado, tá? Então, o Fleury segue evoluindo bem, segue indo super tranquilo, mas por algum motivo que eu tenho fortes suspeitas que seja a cotação dele dando uma diminuída aí nos últimos anos, sei lá, Aqui foi pandemia, então pré-pandemia, o auge da Fleury, até aqui tudo maravilhoso. E agora a empresa, só porque a cotação tem caído, caiu bastante até, de uns 30 para uns 13 hoje, o pessoal começa a duvidar dos resultados, mas os resultados estão aqui, tá? Então, você tem que ter isso muito bem em mente quando você pensa em investir por longo prazo, e você vai ter variações de curto prazo no preço da empresa, mas no longo prazo os fundamentos prevalecem, os fundamentos estão aqui. A empresa segue crescendo, evoluindo, a gente vai ver aqui no release, eles fazem alguns destaques, o release é focado no resultado do trimestre, mas eles fazem alguns destaques assim, para a gente se situar aqui, a gente vê o quanto a empresa melhorou, certo? Então a receita recorde, está crescendo em relação ao ano anterior, e aqui a gente começa as ressalvas, porque talvez um dos motivos que o pessoal também se embananou todo aí ao olhar a Fleury é que o Covid de fato bagunçou ela. E por que eu estou usando a palavra bagunçar e não prejudicou, impactou? Porque assim, teve efeito tanto positivo quanto negativo, mas aumentou muito a variabilidade, porque quando o Covid chegou, a receita dela despencou. O pessoal parou de usar os serviços. Logo depois, teve um monte de exame de Covid que a empresa conseguiu fazer. Que ela correu, implementou rápido, tinha essa necessidade. Então, aumentou o número de exames. O resultado dela, boom, lá para cima. E aí, cada nova onda, não, melhorou, volta os exames normais. Então, o resultado dela ficou muito irregular. O bagunçado, talvez o termo mais técnico seria irregular. Tá? Isso, claro, dificulta a análise, eu não vou negar, tá? Mas você tem que tentar ver o geral, o amplo, e não só um trimestre que foi pesado porque teve uma redução, porque teve ali aquelas medidas de restrição de circulação na época, que hoje praticamente não tem mais. Não, teve uma nova variante, aumentou muito os exames, o resultado foi mais positivo que o normal. Então você tem que tentar olhar de cima, ver o que está acontecendo fora essa variabilidade. Então, assim, eles até estão colocando aqui, que se não fosse os exames de Covid, eles teriam crescido 26% para tentar dar uma normalizada. Enfim, seja de um jeito, seja de outro, tudo indica que a gente, graças a Deus, vai ter passado por isso logo, que os impactos vão ser cada vez menores e a gente vai ter um número mais limpo
para analisar. Mas enfim, né? A receita segue crescendo, com Covid ou sem Covid. Crescimento orgânico sempre bom. Então lembra que eu falei, ela deu uma acelerada nas aquisições, talvez nos últimos anos. Né? Ela sempre fez aquisição e expansão orgânica, tá? Até ali 2018, talvez 19, acho que o foco maior era orgânico. E agora o foco maior é inorgânico. Mas, né, enfim. Mas é interessante ela colocar o resultado orgânico também, pra gente ver que as unidades que ela já tinham continuam indo bem. É tipo same store sales, de uma maneira assim, meio diferente de comparar. Tá, eu não me lembro de ter visto same store sales nessa apresentação que eles colocavam. Que é meio estranho, né? Se falar venda as mesmas lojas para um laboratório é um negócio meio esquisito. Mas do ponto de vista puramente técnico de análise financeira, faz sentido, tá? Enfim, destaques a gente já viu, receita né, quase 1,2 bi, cresceu bastante, seja orgânico, seja com Covid, seja sem Covid. E importante aquilo que eu falei, tá? Tirando essa bagunça, essa irregularidade da conta, tá? Em relação ao primeiro trimestre de 2020, quando a Covid estava mal começando, não tinha impactado ainda, cresceu 50% a receita. Ou seja, a Fleury de hoje é uma Fleury muito maior do que a Fleury pré-pandemia. Se vocês quiserem pegar 2019, a gente vê aqui. Mas março já tinha Covid. Sim, março de 2020 já tinha. Mas se a gente pegar o primeiro TRI de 2019, também, né? 700 milhões de receita. Hoje está mais de 1 bi, né? 1,1 lá e tal. Então, a empresa hoje é uma empresa muito maior do que era pré-pandemia, tá? A cotação caiu. Cara, eu sempre falo, tô fazendo a série de quinta-feira para isso, tá? A cotação tem N fatores impactando. Não tem correlação com os resultados das empresas no curto prazo. Tem no longo prazo, no curto prazo não. E sim, 1 ano é curto prazo, tá? O atendimento móvel, que foi uma vertente que veio meio que como resposta na época da Covid, né? De dar mais flexibilidade e tal, veio para ficar, então segue crescendo, já é quase 10% da receita. Então isso que é bacana, né? O legado das adaptações que foram feitas emergenciais, as coisas que foram boas, pelo visto, vão ficar. Tá? E aquilo que a gente estava falando, né? Esse ano teve bem menos testes de Covid que ano passado, né? Embora ainda teve uma quantia importante em janeiro, que teve aquela última variante, a Ômicron já, né? Eu já me perdi nas variantes, que deu uma aumentada no número de exames, mas menor já que 21, e a tendência, imagino eu, que a gente veja isso aqui caindo ao longo do tempo. Mas claro, teve muita gente que se preocupou também naquela época. Mas a receita tá vindo, tem um gráfico aqui mais para frente de onde vinha a receita do Covid, quando acabar? Quando acabar as outras coisas voltam, né? Não precisa se preocupar tanto. Então, EBITDA segue crescendo, a margem deu uma apertadinha, a gente vai comentar isso quando chegar lá na hora. O lucro teoricamente caiu, mas eu também explico porque o lucro não é a melhor medida para a gente avaliar a empresa, embora tenha impactos que sim influenciam o lucro líquido, e sem as aquisições. Laboratório Marcelo Magalhães, Pernambuco, Sarra, em São Paulo, uma clínica, né, de infusões de medicamentos, procedimentos ambulatoriais. Então, segue a estratégia da Fleury de aquisição inorgânica, pleonasmo, né, mas de crescer por meio de aquisições. Bom, vamos lá. Comentários da administração. Já dei bastante spoiler comentário, né? Então, estratégia, construção. No último Fleury Day que a gente assistiu, não lembro se na Twitch, se aqui no YouTube, né, a gente viu muito isso, a importância deles em darem valor assim para um ecossistema de saúde, não só ficar fazendo exame, que eu, pessoalmente, não acho que é sustentável no longo prazo. Vai chegar uma hora que simplesmente o valor que as pessoas podem pagar de plano de saúde não vai ser suficiente para cobrir tudo quanto é tipo de exame que estiver disponível, né? A tecnologia evolui muito mais rápido do que o poder de compra das pessoas, então essa conta não vai fechar. Então qualquer empresa de saúde hoje que tem assim, né, uma dependência dessa prestação de serviço, ela tem que pensar em algo integrado, verticalizado, em saúde preventiva, nesse tipo de coisa, tá? E foi bem interessante o Fleury Day nesse sentido, tá? Então, receita recorde, crescimento, isso aqui a gente já viu, mesmo sem aquisições cresceu também, tá? A marca Fleury cresceu bastante e ganhou muito share, isso é bem importante porque a marca Fleury, a gente falou, o grupo Fleury, a empresa, ele tem várias marcas, né? Cada
É como se fosse marca de produto mesmo, de roupa, sei lá, né? Então, você tem uma marca focada no alto nível, no nível intermediário, uma marca mais simples. Por quê? Né? Você tem clientes de tudo quanto é tipo de poder aquisitivo. Então, dessa forma, ela consegue atacar toda a base aí de potenciais clientes, tá? Mas a marca Fleury é o carro forte, não é só porque é o nome da empresa, tá? Mas é porque ela é a mais relevante, é porque ela está mais posicionada, né, no nicho mais alto, onde eles conseguem ganhar mais dinheiro, tá? Então, a Fleury a marca Fleury é muito importante para o grupo Fleury, certo? Ela cresceu, ganhou bastante share, que mais? Diferenciais de excelência e tal, reformas, andamento. Então ela segue organicamente também mexendo, tá? Não é porque ela tá dando destaque só para as aquisições que ela também não parou com as unidades orgânicas, tá? As demais marcas também seguem expandindo organicamente, abertura de 7 unidades em São Paulo, no Rio de Janeiro e tudo mais, né? Componentes da receita, estratégia traçada, contemplar a jornada de saúde, isso que eu quis dizer, né? Focar na integração de serviços, no ecossistema e não só ficar lá vendendo o exame, tá? Então, o atendimento móvel, né, veio para ficar, já cresceu bastante. Aí tem as outras áreas, novos elos, plataforma de saúde, ela está complementando, né, o diagnóstico laboratorial, que sempre foi, né, a atividade fim da empresa, com outras atividades ambulatoriais. A gente viu naquela aquisição lá da Sarra, de infusão, de ortopedia, outras clínicas, né, de reprodução, de ortopedia, reprodução. A gente já vai ver ali, tem tudo em detalhes. Além da plataforma de saúde, que é tipo um marketplace, onde, né, ela administra lá o oferecimento de serviços de saúde. Tá, o teste de Covid caiu. Meio que eu já falei um pouquinho sobre tudo isso, né? Serviço de diagnóstico, integração. Então lá, ó, tem ortopédicos. Ó, retorno às condições mais regulares de operação, né? Ou seja, eles mesmos estão falando, não, vem uma bagunça com a pandemia, mas aos poucos a gente está acomodando, né? Ou seja, menos impactadas pelas excepcionalidades do enfrentamento da pandemia. Então, o EBITDA cresceu, a receita cresceu, só o lucro que a gente já viu o que aconteceu. Está, né? Tendo também pressão inflacionária, acho que como qualquer empresa no Brasil e no mundo, talvez, né? Então, por isso que o lucro... Quer dizer, eu já vou falar melhor do lucro quando chegar lá na hora. Tá, bastante investimento, principalmente em tecnologia, também é muito bem-vindo, tá? Então, segue aqui as aquisições, a gente já tinha falado, mas aqui tem mais detalhes. E é interessante, tem algum lugar que eles falam isso também, que cada aquisição... Ah, comprou o laboratório Marcelo Magalhães. Ah, tá. Né? Mas, tipo, você não comprou um laboratório, tem 13 unidades, né? Enfim, numa região que provavelmente não é o mais forte. Eles tinham, né? Marcar mais em Pernambuco. Mas, enfim, para reforçar a atuação lá. E na Sarra, a mesma coisa também, eles têm o quê? Procedimento ambulatorial, ortopédico, oftalmológico, enfim, saúde da mulher, fertilidade, coisas afins. Então, aqui eles têm um panorama das aquisições que foram feitas, né, nos últimos anos. O que eu comentei, né? Eles deram uma ênfase maior em aquisições recentemente do que crescimento orgânico. Bom, aqui tem alguns destaques, acho que a gente já viu meio que tudo, né? Receita melhorando, margem bruta leve pressão, isso a gente ainda não tinha visto, a gente já comenta lá. Lucro líquido caiu um pouquinho. E, enfim, geração de caixa teve muito capital de giro preso, nada demais. Capex crescendo, super tranquilo. Tá bom, aqui um destaque sobre o Grupo Fleury, passar mais rápido, né? Não alongar demais o vídeo. Então, os principais segmentos de negócios, o diagnóstico, nossa, medicina diagnóstico é um termo muito feio, velho, mas enfim. O diagnóstico laboratorial é o feijão com arroz da empresa, segue lá, firme e forte, tá? Os novos elos são esses serviços de saúde complementares, né? A atuação dela. Aquilo que eu estava tentando lembrar, infusão de medicamento, ortopedia, oftalmologia, centro cirúrgico ambulatorial, né, para pequenos procedimentos fora do hospital, medicina reprodutiva, e isso, né, a gente tem visto muito nas empresas do exterior também, que é algo, né, mais sustentável para a cadeia, né, porque é muito mais simples, muito mais barato do que você fazer esse tipo de procedimentos mais simples
num centro de atenção terciária de alta complexidade, num hospital, por exemplo, né? Essa descentralização é meio que inevitável para você tornar esse ambiente de saúde mais sustentável. E a plataforma de saúde, né, que é um marketplace que é B2C, né, cruzando os serviços e tal, direto para os clientes. Interessante, veremos aí a evolução disso ao longo do tempo. Está evoluindo bem, ainda é um valor que não é representativo para o tamanho do Fleury, mas né, vai crescendo, uma hora vira. Enfim, aqui a DRE mais especificamente, acho que eles vão passar item por item aqui, a gente vai comentando. Receita subiu 20%, a gente já viu, muito bom. Sendo que, em relação a 2020, né, subiu 50%, eram de 700 milhões para 900, para 1.200, ou seja, a empresa segue no seu ritmo normal de crescimento, tá? Com excepcionalidades, foi o termo que eles usaram de pandemia à parte, a empresa segue crescendo. Né, alguns destaques, atendimento móvel e tudo mais. Aqui sim é o gráfico que eu tinha comentado sobre a evolução da participação dos exames de Covid na receita bruta, então chegou a ser quase 20% da receita. Então foi quando a empresa precisou, né, se reformular, se reinventar muito rápido, e ela conseguiu, isso é muito bom, mostra que a empresa é dinâmica, né, que tem pessoal capaz lá dentro, numa excepcionalidade, né, dá uma volta, e agora aos poucos vai voltando ao normal. Tá? Então, essa contribuição, ao mesmo tempo que diminui, mas com a volta ao normal, as outras linhas de negócio também se recuperam, tá? Então, isso aqui era uma preocupação pessoal lá no meio da pandemia. Não, mas a hora que acabar os exames, ela volta a ser a Fleury de sempre. Que é o que está acontecendo. A gente viu uma queda, né, do primeiro TRI de 2021 para cá, e o resultado da empresa melhorou, né? É exatamente isso. Do quarto TRI pro primeiro, teve um leve aumentinho, foi essa última variante, né? Acho que o Omicron, que deu um número maior de exames no início do ano. Distribuição de exames, não sei o que lá, tudo bem, né? Então aqui uma abertura um pouco mais em detalhes sobre as marcas, aquilo que eu comentei. A marca Fleury é muito importante para o grupo Fleury, mas ela tem outras marcas regionais dessas aquisições, a mais, as marcas que estão no Rio. O Rio de Janeiro voltou a crescer um pouquinho, esse era o que estava indo pior, se eu não me engano. Segurou a onda, mas o importante é que todos estão crescendo e o crescimento da Fleury é muito forte. Nessas regionais, esse crescimento aqui entre tracejadinho, né, das aquisições, certo? Então, o resultado mais forte de todos é o da própria marca Fleury, o que é muito positivo. E a gente vê que é metade, né, do resultado dela. Tá, mais alguma coisa? O crescimento de market share em todas as marcas. Muito bom, muito positivo. Que mais? O mercado em si de saúde suplementar, planos de saúde, ele não vive o melhor momento, tá? Tem a ver com as condições macroeconômicas, né? Diminuição, poder de compra da população. Então, o mercado em geral de planos de saúde, vamos dizer assim, está tendo uma certa dificuldade. Só que é aqui que as empresas boas mostram porque são boas, né? O ganho de market share está crescendo mais que o mercado, enfim. Pode ser que tenha uma pressão no futuro, por isso, é possível, né? Mas veremos o desenrolar. Tá, retrofit, expansões, reformas, tudo mais, não sei o que lá. Aqui tem uns indicadores mais específicos, né, do top line, então o número de atendimentos evoluindo, e tem sempre assim, ó, o efeito das aquisições separado, para a gente ver o crescimento orgânico, e está muito positivo, né? Com aquisição, sem aquisição, tudo orgânico. Só a receita bruta por exame que caiu um pouquinho, por quê? Caiu alguma coisinha com as aquisições. Porque, em geral, as aquisições são de empresas que têm uma cartela, de um cardápio de exames um pouco mais simples do que o da Fleury. Então, o ticket, isso aqui seria o ticket médio por exame, né? Diminui um pouco por um efeito mix, basicamente. Né? Estão usando os termos de varejo aqui para analisar uma empresa de saúde. Mas é isso, né? Aumenta os atendimentos, os exames por atendimento. Aqui caiu por um efeito mix, então tá tudo muito bem, muito saudável. O que mais? Ela tem um segmento B2B, né? Business to business, ou seja, a Fleury atende outra empresa e não um consumidor final. E é basicamente hospitais e alguma coisinha de laboratório de referência, né? Uma terceirização aí. Mas para hospitais é uma operação importante, né? Umas parcerias. Enfim, tá mais ou menos em linha aí, 2% de evolução. Nada demais. Eles têm segmentado recentemente os exames, né, genéticos, tá?
talvez pela importância que eles possam vir a ter no futuro, ainda é pouco, né? Então, assim, vantagens competitivas da Fleury. Tem exames genéticos, cuidado, porque é 20 milhões de receita, né? A empresa teve 1,2 bi. Então, hoje ainda não é algo que faz diferença nos números, tá? Pode vir a ser. Então, claro, é importante que a empresa esteja, né, inovando, fazendo coisas novas, né, a par do que tem de mais novo de tecnologia, com certeza, não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas não é isso que faz a diferença para o dinheiro entrar, tá? No final do mês. Pelo menos não por enquanto, certo? Mas segue evoluindo. É interessante voltar a ler termos de genética aqui. Eu também afastado, então NGS. Talvez o próximo passo que a gente estava para fazer no laboratório quando eu trabalhava até o final do ano passado era começar a investir nisso aqui, Next Generation Sequencing. Bem interessante mesmo. Tem outras coisas legais, o exoma, a sequenciamento de RNA, então tá bem no edge do conhecimento mesmo, tá? Muito legal, mas claro, pé no chão, então, pessoal, ainda é resultados modestos, tá? Mesma coisa para a plataforma de saúde, que eu gosto bastante, acho que é promissor para o futuro, mas claro, ainda não é uma receita tão relevante. Sim, já é o triplo, triplo dos exames genéticos, né? Mas ainda está em evolução e se seguir evoluindo, um dia pode, né, ser algo importante para a empresa. E, né, eu acho bem relevante, assim como esses exames mais tecnológicos, que ela esteja de olho nisso, né? E são negócios específicos, tem uma gestão dedicada, né? É uma startup dentro da empresa grande, né? Então, às vezes, o pessoal tem essa narrativa hoje em dia das startups, empresas digitais, mas só dentro das boas empresas grandes, você tem vários segmentos dedicados a esses novos negócios também, tá? Então, aqui mais detalhes sobre os novos elos e tudo mais. Então, dessa receita 79, quase tudo é dos serviços, tá? Os novos elos, que é infusão, ortopedia. A parte de plataforma é bem pouquinho, né? Então, eu acho interessante, de verdade. Até como pessoa com formação na área da saúde, eu acho bem interessante. Mas hoje ainda não é o que põe comida na mesa, né? Aqui, né? Plataforma de saúde e tal. 7 milhões a receita. Bem pouquinho. Enfim, chegamos ao lucro bruto e aqui, né, eu só falei de coisa boa, né? Vamos começar a ver o que caiu, né? Claro que a análise é sempre imparcial. Ela teve uma queda na margem bruta suave, né? 2 pontos percentuais mais ou menos, né? Queda pequena, mas uma queda na margem bruta, pressionada por aumento de custos, né? Pessoal e serviços, que é o custo mesmo deles, né? Enfim, a ocupação também, então aluguéis e tal, por causa da inflação, materiais também estão aumentando, né? Não tem muito como escapar, né? Ela vai fazer o quê? Depreciação aumenta porque a empresa está crescendo. Né? Materiais, insumos, né? Tem inflação. Ocupação, que vai ser principalmente aluguel, utilidades, conta de água, luz, subindo. Né? Tem um aumento de custos também, o pessoal não tem como, né? Tem um aumento, pressionou a margem, mas é importante que o aumento da receita foi o suficiente para ainda segurar um aumento bom de lucro bruto. Faz parte essa pressão nos custos, com o tempo a empresa vai equilibrando, vai repassando um pouco de preço, né, e a vida que segue, mas é isso, né? Hoje estamos no momento com pressões, é difícil ganhar margem, por isso que destaca tanto as empresas que conseguem ganhar margem nesse cenário. Enfim, despesas operacionais, aqui o segundo degrau o lucro bruto cresceu com pressão na margem. Aqui é o segundo degrau de despesas, mesma coisa, né? Geral, administrativa, depreciação aumenta um pouquinho e tal. Mas o importante é que aquela perda de 2 pontos de margem aqui, né? 2,3 na margem bruta, ela segurou aqui, né? Caiu até um pouquinho menos, ou seja, né? Não, desculpa, os custos estão em cima. Enfim, também cresceu o lucro operacional. Então, a pressão nos custos, ela está tanto ali em cima, no custo dos serviços prestados, quanto embaixo, no operacional. E, né, eles conseguiram segurar a onda bem. Você teve a mesma coisa, uma evolução de 10% no lucro operacional, tá aqui, tá? Com uma pressão de margem, só que os pontos da margem pressionados, mais ou menos o mesmo lucro bruto. Então, ela conseguiu segurar e não virou aquela alavancagem operacional negativa, né, que só vai descendo a ladeira. Então teve uma redução, mas, né, segurou a onda.
É a mesma coisa, né? Custo, software, aumento de despesa, de estrutura, salário. Além de que ela está fazendo várias aquisições, né? Quando você compra outras empresas, geralmente você tem um aumento de custo, você está comprando empresa menos eficiente que você, está comprando empresa que tem uma função redundante com você, ao longo do tempo você vai, né, recuperando essas sinergias. Então, o EBITDA, né, teve uma evolução aí de 14%, recorrente, igual, né, não teve nada não recorrente, que é muito bom, tá? Para falar a verdade, com toda essa pressão de custos, né, cresceu mais que o lucro bruto, ou seja, né, ali ela conseguiu segurar muito bem essas despesas operacionais, né, e aí descontando a depreciação e amortização, tem um crescimento até melhor que o do lucro bruto. Então, muito bom, tá? Para as condições que a gente está vivendo. O top line está bem, pressão nos custos, a empresa controlou. Lembrando, primeiro trimestre de 2021, como tinha pandemia, tinha uma estrutura de custos um pouco diferente. Então, tinha aquele lance lá, ou seja aluguel que estava negociado, seja força de trabalho mesmo, que foi autorizado as empresas, né, administrarem. Então, é uma base de comparação difícil de pressão de custos, tá? E o que pesou para o resultado da Fleury, para o lucro líquido não ter vindo bom, ou não ter crescido, foi o resultado financeiro, né? Então, a dívida dela levemente aumentou por conta dessas aquisições todas, tá? Mas o principal efeito foi o aumento no custo da dívida, pelo aumento da Selic, CDI e tudo mais. A gente tem que se acostumar com isso, vai ser uma constante aí dos próximos resultados, a gente vê aumento ou piora, né, no resultado financeiro pela taxa de juros, pura e simplesmente, né, já que os outros indicadores de inflação também estão altos, CDI está alto, os indexadores das dívidas estão altos, tá? Isso vai acontecer. Quem é mais novo não viveu essa tanto assim, mas quem começou a investir como eu, assim, já há alguns bons anos, né, viveu uma época que, né, não queria ver dívida nem pintada de perto. Por quê? Né? Porque a taxa de juros muito alta, a dívida pesa, tá? Então, dívida Fleury não é nenhum problema, a gente já vai ver aqui, ó, endividamento 1,4 vezes sem o arrendamento mercantil, tá? Sem o leasing de aluguel, deixando bem claro. Então, para vocês olharem aqui, provavelmente vai dar um valor maior, né? Fundamentei. É aquela nossa discussão dos aluguéis. Enfim, tá tranquilo. 1,5 bi para ela é de boa. Tá com EBITDA já quase 1 bi, né? Ou mais de 1 bi até. Então, 1,5 bi de dívida tá super sob controle. Mas começa a pesar agora com essa taxa de juros alta, né? Qualquer coisinha pesa. Enfim, uma hora isso aqui equaliza, diminui, a empresa está gerando muito caixa, então se ela achar por bem que ela vai gerar mais valor, né, botando o pé no freio nas aquisições e diminuindo a alavancagem, ela tem as condições para fazer, tá? Então não é nada crítico. Tá, o que a gestão da dívida, eles emitiram mais debênture e alongada, a dívida dela não é um problema, tá? Só que agora o resultado financeiro pesa um pouquinho mais. Então é isso, o lucro caiu em uns 6, 7%. Principalmente no efeito financeiro, um pouco da depreciação também, tá? Um pouquinho aumento de depreciação, o lucro contábil é, né, influenciado, mas o principal aqui foi o resultado financeiro, com certeza. O resto, taxa de imposto, investimento aumentando um pouco, principalmente em tecnologia, legal, isso aqui, muito bem-vindo. Na parte de equipamento, assim, do trabalho dela, é muito baixo, o investimento da Fleury é muito bom, né? Eles têm um mercado bem maduro, que você opera, com comodato, com não sei o que lá. Então, o business dela é bem interessante nesse ponto. Investimento para ela é reforma, novas unidades e tal, né? E digital, principalmente. A parte laboratorial, que é o coração da empresa, demanda muito pouco investimento. Bem interessante isso. Fluxo de caixa, aquilo que eu comentei, pode ter parecido meio ruim, né? Desculpa, quanto? 60 milhões? Mas é porque ficou bastante grana presa no capital de giro, elas comentaram, meio normal. Com as aquisições, com a expansão da empresa, uma hora que libera a grana para dar uma aliviada ali no endividamento. Não é um problema, tá? Não vou terminar a frase porque ia parecer pior do que é. Então, emissão aí de novas debêntures, provavelmente numa taxa melhor, né? Do que lá atrás, as aquisições, acho que é isso. Né? COGS, custo de serviços prestados, não CPV. Balanço patrimonial e tudo mais. Então, Fleury, para mim, é claramente uma situação que está tendo um descasamento da percepção
de curto prazo da empresa para os fundamentos de longo. E eu só consigo pensar numa alternativa, que é isso aqui, que é ver a ação caindo, a empresa está piorando. No último vídeo que eu fiz, um cara falou, mas a empresa boa, o lucro dela está estagnado há não sei quanto tempo. Só que aí entra um pouquinho de conhecimento também, né, pessoal? Para evoluir, vocês vão, né, evoluir um pouquinho a análise de vocês. Então, nesse tipo de empresa que faz muita aquisição, aquilo que eu falei no começo do vídeo, a depreciação ela vai aumentando muito. Então, o lucro dela continua 300 milhões igual a 2017, só que a geração de caixa dobrou, né? Foi de uns 500 milhões para 1 bi. Agora caiu um pouquinho por causa daquela variação normal que a gente viu, mas deve fechar o ano positivo ainda, né? Ou melhor, acima de 1 bilhão. No EBITDA, se vocês quiserem ver ainda no regime de caixa, dá para ver também, né? De 600 para mais de 1 bi também, quase 1,2. Então, aí entra um pouquinho de análise. Aí vocês vão ter que se esforçar um pouco para aprender, tá? Então, o Fleury segue evoluindo, segue bem. O Fleury de hoje é muito melhor que o Fleury do pré-pandemia, tanto em volume quanto em rentabilidade, dá para dizer, de geração de caixa, de EBITDA, como quiser. E a empresa está valendo menos. Então, você não pode... Assim, o que manda é o resultado, não é a cotação. Falar, a cotação caiu porque a empresa piorou. Não, ao contrário. A empresa melhorou, os resultados são bons, a cotação, é o que eu falo sempre, curto prazo, não procurem justificativa nos movimentos de curto prazo, tá? Porque os fundamentos eles só se refletem no longo prazo, né? Nesse período pode acontecer qualquer coisa, tá? No longo prazo, se ela continuar entregando bem, pode ter certeza que vai ter resultado lá. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo da Fleury. Grande abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!